Fala galerinha, a gente continua nos hidrocarbonetos do tipo alcano, só que agora a gente vai estar diante de hidrocarbonetos ramificados. Toda vez que você tiver um hidrocarboneto ramificado, ou seja, com um carbono fora da sequência, a cadeia ela precisa ser numerada. E a numeração ela tem que ter preferencialmente o lado onde a ramificação estiver mais próxima. Por exemplo, nesse caso aqui. A gente tem uma sequência de 4 carbonos em linha e isso é uma ramificação. Eu poderia começar a numeração daqui? Não. Não por quê? Porque a ramificação está mais próxima do lado esquerdo. Então a gente tem 1, 2, 3, 4 e a ramificação no carbono 2. Lembra? A ramificação só tem um carbono. Então a gente vai usar o prefixo met. Só que as ramificações terminam com il. Por isso é que a gente vai dar o nome dela assim, ó, 2-metil. Então a gente já chamou isso daqui de 2-metil. Só que a minha cadeia principal ela tem 4 carbonos. E o prefixo de 4 carbonos é but. Que como isso daqui é um hidrocarboneto do tipo alcano, que é onde a gente está, eu vou chamar de 2-metil-butano. E aí o nome do cara fica 2-metil-butano. Esse daqui eu vou fazer desde o início? Não. Ó. Eu já selecionei a cadeia principal que tem 6 carbonos. Percebi que esse cara está para fora e que esse também está para fora da cadeia principal. Eles são minhas ramificações. Eu numerei do lado esquerdo, porque a ramificação do lado esquerdo está mais próxima do que essa daqui do lado direito. E aí olha como é que fica o nome do cara. Eu tenho metil no carbono 2, um metil no carbono 4. Então o nome dele vai ficar assim, ó. 2,4 dimetil. Sempre que você tiver 2 metis, você vai chamar de dimetil. E aí eu vou colocar aqui o nome final, hexano, porque eu tenho uma sequência de 6 carbonos. Então, com um metil fica metil, com 2 metis fica um dimetil. Ali, por exemplo, aqui do lado, eu já vou ter mais do que 2 metis. Eu vou ter um trimetil. E aqui eu obrigatoriamente comecei a numeração do lado direito, porque visualmente os carbonos das ramificações estão mais próximas do lado direito. Então eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 na minha cadeia principal, um hexano. Um metil no 2, um no 3 e um no 4. Então olha o nome do cara. 2,3,4 trimetil. Ops, escrevi errado. Todo mundo sabe que eu sou dislexo. Ó. Trimetil hexano. Essa é a nomenclatura desse. Então esse daqui, por exemplo, é outro que eu já circulei as ramificações. Olha lá, eu tenho 3 metis novamente, igual em cima. Comecei de novo do lado direito, por quê? Essa ramificação e essa estão equidistantes às extremidades. Ó. Falta um carbono para a ponta, falta um carbono para a ponta. Quando as duas ramificações da ponta elas estão equidistantes, a do meio define para que lado eu começo a numeração. Então essa daqui, como está mais perto da direita, eu começo da direita. Um macete, por exemplo, se você quiser usar, ó, é numerar para os dois lados. Isso sempre funciona quando você estiver na dúvida. Por exemplo, na numeração de azul, que é a numeração errada, as ramificações ficaram no carbono 2, no 5 e no 6. Então a gente bota assim, ó, 2 mais 5 mais 6. Quando a gente fizer essa soma aqui, você vai ver que dá 13. Na numeração correta, que é a numeração de vermelho, as ramificações ficaram no 2, no 3 e no 6. Então a gente bota 2 mais 3 mais 6. E aí a gente vai ter um total de 11. Ah lá. Sempre que você numerar para um lado e numerar para o outro, você vai ficar com a numeração que te der a menor soma. Ela é a correta. Então tá na dúvida? Numera para os dois lados. Então a numeração de azul aqui, ó, é uma numeração incorreta. A gente vai ficar com a vermelha. E aí eu obrigatoriamente vou fazer o quê? Vou dar o nome do cara, ó, vai ser 2,3,6, que são as posições do metil. A gente vai ter um trimetil e pitano, porque eu tenho uma sequência com 7 carbonos. E aí, para a gente finalizar, eu criei mais 2 exemplos aqui, ó, que são esses dois. Eu preciso tomar cuidado porque eu tenho que escolher a maior sequência de carbonos. Ó, esse é o primeiro, esse é o segundo, esse é o terceiro. Eu poderia descer, mas se eu desço eu só consigo 5. Esse o 4, esse o 5, mas eu vou seguir, ó. 4, 5, 6. Se eu desço para cá, eu só consigo mais o 7, mas se eu subir,
eu consigo o sétimo e o oitavo. Então eu tenho essa ramificação aqui com um carbono só, ela é chamada de metil. Eu tenho essa ramificação com um carbono só, a gente já sabe, ela é chamada de metil. E aí, para você não achar que a gente só tem metil, essa é uma ramificação que tem 2 carbonos. E aí, com 2 carbonos, aí o prefixo muda, a gente passa a chamar de etil. Eu vou numerar essa cadeia começando da esquerda. Ah lá, esse é o 1, esse é o 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu não comecei da esquerda porque eu quis, não. Porque eu percebi que a ramificação metil da esquerda está mais perto da ponta do que a da direita. Olha como é que fica o nome do cara. A gente tem um 3-etil. Ah lá, 3-etil. Eu tenho no 2 e no 6 um 2,6 dimetil. 8 carbonos na cadeia principal, a gente tem um octano. A IUPAC recomenda que a gente escreva os radicais em ordem alfabética, por isso que o radical et vem antes do radical met. Mas isso é uma recomendação e não uma regra. E no último exemplo aqui, ó, eu tenho uma sequência de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. Essa é uma ramificação que a gente já conhece, que é chamada de metil. Essa é a outra que a gente já conhece, ó, uma ramificação aromática. Essa é um fenil, quando o benzeno, o anel aromático, está sozinho. E aqui eu vou começar a numeração do lado esquerdo. Por que eu vou começar a numeração do lado esquerdo, Débora? Porque a ramificação fenil está mais próximo da ponta da esquerda do que o metil está mais próximo do lado direito. Então eu começo de lá. Então o nome do cara vai ficar assim, ó, obedecendo em ordem alfabética. Ele chama de 2-fenil, 5-metil, 7 carbonos na cadeia principal, a gente tem um heptano. Então é assim que a gente dá nome aos hidrocarbonetos do tipo alcano. Daqui a pouco a gente vai ver os outros hidrocarbonetos. Valeu!